Tá? Boa tarde a todos. Primeiramente, o pessoal aí de trás está conseguindo me escutar bem? Conta do ar-condicionado. Pessoal, vou abordar aqui com vocês um pouco sobre o projeto que está em elaboração da influência do treinamento físico militar operacional no desempenho do teste de aptidão física, TAF. Me chamo Vinícius Borges Simões, sou graduado em Educação Física e trabalho atualmente no Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, na URCA. Meu setor de trabalho é ligado diretamente a estudos voltados para a parte operacional do militar. O que seria essa parte operacional? Toda atividade militar que não é administrativa. Vocês poderiam me perguntar, Vinícius, anualmente entram médicos, dentistas, psicólogos, farmacêuticos? Entram. Mas em algum momento da carreira deles, profissional, eles vão fazer alguma atividade militar. Seja ela uma marcha de 5, 10, 15, 20 km. Então, todo militar, em algum momento, independente da função, vai fazer alguma atividade operacional. E queria começar aqui pedindo a colaboração de vocês em relação ao TAF. Pedir para levantar a mão quem já ouviu falar de forma formal, informal, quem já trabalhou com isso, em relação ao teste de aptidão física. Beleza. Grande parte da turma. Em relação ao treinamento físico militar operacional, também pedir para levantar o braço quem conhece ou quem já ouviu falar. Uma pessoa só da turma. Por que essa diferença de nível de conhecimento? O TAF é feito há décadas. O teste de aptidão física ele é realizado há muito tempo. E o treinamento físico militar operacional ele surgiu nos últimos anos. Então é natural essa diferença de nível de conhecimento. Em relação ao TAF, atualmente ele é cobrado em relação às Forças Armadas, tá, pessoal? Essas 4 situações, a corrida de 12 minutos, repetições na barra fixa, flexões de braço e abdominais supra. Isso aqui pode variar, dependendo da instituição, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, normalmente inclui testes a mais. Mas aqui eu coloquei só para exemplificar para vocês. E em relação ao treinamento físico-militar operacional, a gente tem um feedback lá de dúvida por parte das tropas por todo o território nacional. Porque normalmente um fato novo gera dúvida, gera questionamento. Então a gente tem ali no treinamento físico militar operacional 3 situações. A parte neuromuscular, o treinamento neuromuscular, o treinamento cardiorrespiratório e as tarefas militares específicas. Esse ponto aqui é importante porque isso tem sido elaborado junto com outros exércitos, principalmente o exército americano, buscando a especificidade do exercício. Então aqui tem um pequeno vídeo, um pequeno extrato de uma sessão do treinamento físico-militar operacional. E aqui um ponto importante que eu destaco é que culturalmente não era dada tanta importância aos exercícios de membros inferiores. E como exemplo aqui eu falo para vocês, se a gente está no meio da selva, no meio da Amazônia e precisa carregar alguém, transportar alguém, é muito exigida a parte de membros inferiores. Então um ponto importante aqui é esse trabalho de membros inferiores. Daí nós temos a nossa questão problema. Qual seria a nossa questão problema inicial que originou o projeto e que a gente tem visto desde 2021 até agora? A falta de adesão por todo o território nacional do treinamento físico-militar operacional. Por quê? O TAF ele gera uma valorização do mérito. O que seria a valorização do mérito? Todo integrante da instituição tem uma ficha individual. E o teste de aptidão física ele gera pontos para a carreira. Ele gera pontos para possíveis medalhas, transferências, promoções. Então a gente tem essa dificuldade de adesão, porque o militar naturalmente ele se preocupa com o TAF. E eu não vou abordar aqui por conta do tempo, ser um pouco curto, mas em paralelo ao TFMO, o treinamento físico militar operacional, foi criado também um teste físico operacional. Porque a gente tem uma diferença. O TAF é um teste. O treinamento físico militar operacional é um treinamento, certo? Então a gente precisa de um teste para poder avaliar esse treinamento. No caso, seria o teste físico operacional. Falei que não ia abordar sobre o teste físico operacional por causa do tempo, mas deixo aqui o QR Code do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, que toda semana a gente coloca exercícios
isolados que fazem parte desse teste físico operacional e o porquê que ele está fazendo parte do teste físico operacional, explicando a necessidade. Então ele está sendo elaborado, está na fase de estudo ainda, mas para quem tiver interesse, é mais uma informação sobre o teste físico operacional. Finalizando aqui, pessoal, semana retrasada, o Lucas estava conversando comigo ali no corredor e ele estava falando sobre a diferença depois da apresentação minha, meses atrás aqui, em relação ao nível de conhecimento dele sobre um assunto que ele não conhecia, que no caso era sobre rabdomiólise, que eu não vou falar sobre isso aqui, mas a diferença é que ele nunca tinha escutado falar sobre aquele assunto e depois daquela apresentação ele buscou 10 artigos diferentes sobre aquele assunto. Então eu espero que vocês, nessa breve apresentação aqui, o nível de conhecimento esteja maior do que há 8 minutos atrás, do que há 10 minutos atrás, enfim, alguns minutos atrás, e que no futuro, quando vocês estiverem conversando com a família, numa roda de amigos, vocês possam ter com mais clareza esse conhecimento, porque provavelmente vai mudar. Então, se um primo, se um tio, se um filho de um amigo estiver se preparando por um teste de aptidão física, muito provavelmente não vai ser aquele teste que eu mostrei para vocês aqui. Muito provavelmente terão mudanças e que provavelmente o nível de conhecimento de vocês naquele momento ali vai estar maior. E se caso o nível de conhecimento esteja bom, mas o nível de entendimento não esteja ainda à altura para explicar ali naquela roda de amigos, que vocês possam procurar nas nossas redes sociais. O meu muito obrigado.